dando para ouvir, mas é sobre expectativas em relação a hoje, sem dúvida. Certo. Como é que... Então, o que eu penso hoje, né? Hoje a gente vai ter discursos aí tensionadores, manifestações de massa mesmo. Eu acredito que a gente não tenha que se impressionar com a quantidade de pessoas na rua. Muito recurso está sendo investido nisso, e deslocamentos de ônibus, mídia social, enfim. Acredito que os atos serão grandes hoje, né? Se não forem, aí acabou, né? Se não forem, podemos enterrar a eleição. E agora provavelmente serão, né? Será a última cartada que os bolsonaristas darão hoje. Então todos eles estão mobilizados, todos os fanáticos do Brasil inteiro estão mobilizados para essa data, sabendo que isso vai dar repercussão internacional, inclusive. Então, a gente tem que esperar isso, né? Movimentos de massa financiados, então vão estar bem vestidos, né? Bem com bastante material, isso aí. E a partir do dia 7 de setembro, das falas que serão feitas hoje, eu tenho convicção que o processo eleitoral ele entra em outro patamar, né? Que é um patamar de aumento, daí, de fato, da violência política, do tensionamento, da propagação de fake news, porque nós sabemos como funcionam, né, essas ações, por exemplo, que acontecerão simultaneamente em todo o Brasil, como é o caso de hoje, financiadas e com esse viés, é onde se distribui material, é onde se distribui conteúdo de números de WhatsApp e Telegram. Então é feita uma articulação de campanha mesmo, né? E a gente sabe que a campanha feita pelos fascistas não é uma campanha padrão, né? Uma campanha dentro dos meios que nós estamos habituados, que é pegar um panfletinho, material, levar um adesivo para casa, levar um panfleto para casa para depois fazer, né, o seu debate, entregar o material. Não, a gente sabe que ali pega esses panfletos apócrifos, pega aqui o nosso número que a gente não pode divulgar para que a gente possa compartilhar conteúdo de fake news, e aí, a partir disso, isso vai ser, né, aquele caldeirão que vai aumentando a violência política, que vai aumentando o tensionamento. Então, eu acho que hoje, a partir do dia 7, nós entraremos em outro patamar da campanha, um patamar de muito mais violência, de muito mais discursos, muito mais informação de fake news, porque daí começa a operar a máquina mesmo econômica e a máquina bolsonarista articulada, que até agora a gente não viu o volume, de fato, né? A gente não viu aquilo, o esperado que nós estávamos aguardando, até agora não apareceu. Eu acredito que hoje vai ser o start, nós temos que estar muito conscientes disso e pensando ações, né, para combater essa situação a partir do dia 7 de setembro. Rafa 2, Rafa 1, quer perguntar? Pegando esse gancho, bom dia. Pegando esse gancho de medidas, né, de ações que a gente tem que pensar já a partir de agora, o que você sugere? O que você pensa nesse sentido de ações até preventivas? Eu acredito que a gente tenha que estar com os números de denúncia de fake news muito assim, no nosso celular, nas redes sociais, transitando para fazer as denúncias. A gente tem que saber os canais que temos que procurar para não deixar aquilo ficar muito tempo, porque o problema da fake news e de toda mentira é esse, né? Por exemplo, eu consegui aqui retirar um banner gigante que tinha aqui em Porto Alegre, que comparava comunismo com o Brasil e tal. E eu atuei ali e consegui, né? Felizmente consegui a retirada. Mas eles colocaram na sexta-feira, por exemplo, né? No meio da tarde, ficou sexta, sábado, claro, porque o judiciário, né? Até julgar, então ele já sabe. Sexta, sábado, domingo, segunda, na terça-feira foi retirado o material. Mas isso já era o suficiente. Passaram milhares de pessoas, milhões de pessoas, porque é um lugar de grande fluxo aqui em Porto Alegre. Foi tirada a foto rodou o Brasil. Aí o fato da gente estar debatendo o banner já virou notícia nacional e aquilo se propagou, porque as pessoas queriam entender o que era o banner, entende? É assim que eles atuam, né? A mentira, ela voa, enquanto a verdade tem que ir lá explicar e dialogar, não mexe com o emocional. Então a gente tem que saber essa realidade, é muito complicado combater fake news e mentira, por isso que ela tem que ser... Por isso que eu concordo com o Alexandre de Moraes, quando ele pegou aqueles empresários, né, e tomou aquela medida, porque tu tem que te antecipar esse tipo de situação. Mas eles só estavam falando. Sim, mas são mega empresários com recursos assim infinitos, né, que ninguém sabe de onde vem muito bem. A gente sabe que isso tem muito a ver com corrupção, mas enfim, tem recursos
falando aquelas questões num grupo organizado, articulado, e com certeza financiando esse tipo de ação. Então está correto, Alexandre de Moraes, de antecipar esses pontos. Agora, no nosso caso, como militantes, nós temos que denunciar para os canais devidos, nós não podemos compartilhar e ampliar ainda mais o eco desses conteúdos, e nós temos que articular também ações de estarmos nas ruas, dialogando com a população, entregando material, falando sobre as candidaturas, dialogando. Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo muito claro, assim. Nós estávamos aqui num bairro de Porto Alegre, que é um bairro, o bairro judeu aqui de Porto Alegre, né, que é o Bonfim. O que acontece? Nós estávamos panfleteando numa noite ali, e aí encontramos uma mulher negra, né, relativamente jovem, que quando a gente foi entregar o material, a gente pensou, não. E ela pegando o ônibus ali, era um horário, e é uma região relativamente progressista de Porto Alegre, tem 2 grupos, mas tem um grupo progressista bem considerável. E a gente pensou, não, aqui nessa região, uma mulher negra pegando o ônibus essa hora da noite, vamos entregar aqui o material e vai ser gol, né? E ela era bolsonarista. Quer dizer, então são essas coisas, e aí a gente teve que fazer todo um diálogo, e ela começou a compreender alguns pontos a partir de uma conversa, que o grupo estava tendo ali com ela, trazendo dados e tal, e daí ela começou a refletir sobre isso. O que significa? Que nós temos que estar na rua dialogando com todas as pessoas, em todos os espaços, sabe? Não adianta a gente também ficar, né, a gente já fica assim meio encastelado, dizendo, não, mas está perigoso. Claro que está, é óbvio que está. Toda vez que eu saio para panfletear, alguma situação extrema acaba acontecendo, até porque eu tenho um outdoor no meio do peito, né? Isso aí, não, isso já é um ímã para fanático ou é repelente também, né? Então, mas a gente precisa estar na rua, a gente precisa estar dialogando, a gente precisa pegar um grupo e começar a articular com um grupo de 4, 5 pessoas que possam fazer essas ações com a gente, estar nas praças, nos parques, né, pegar uma esquina de grande fluxo e entregando material, pega lá no comitê do partido e vai fazer essa função, porque é assim que a gente vai ganhar, porque eles têm muito dinheiro, muitas pessoas fazendo material, muitas pessoas distribuindo, muito visual de bandeira, e isso acaba impactando numa eleição. Então nós temos também que, né, nos apropriarmos desse processo e fazer esse debate nas nossas redes e também nas ruas. Muito bom, estou muito de acordo, caro Leonel. Na verdade, o pior é o seguinte, é um beco, né? É um beco que não tinha nome ainda aqui em Porto Alegre, e ele fica numa zona periférica, ele fica na periferia de Porto Alegre, então é uma zona ali que tem muitas pessoas pobres, mulheres negras e tal. Então, quer dizer, tem até uma revolta ali da comunidade naquele entorno, porque se sentiram ofendidas as pessoas ali até com essa homenagem. Então, ontem mesmo nós protocolamos um projeto de lei alterando o nome da rua Olavo de Carvalho, porque demos o nome em homenagem a Sônia Saraí, que era uma mulher negra, batalhadora aí dos movimentos sociais, que daí sim, né, tinha vinculação com aquela região, porque no nosso entendimento isso foi uma pauta completamente oportunista, eleitoreira, e ainda mais uma pessoa, né, Olavo de Carvalho propagou fake news, inventou, né, a questão da terra plana, ele conseguiu propagar esse conteúdo, propagou que as vacinas não funcionavam, que tinham chips e que, enfim, é uma pessoa que fez muito mal, né, para o Brasil inteiro. Então, homenagear ele, ainda mais em Porto Alegre, que é uma cidade que não teve vinculação alguma, por sinal, é completamente descabido, né? Foi nesse sentido que a gente fez o nosso protesto, né, com a cabeça de burro. A gente fez lá os ramos lá, né? E enfim, o objetivo era justamente causar esse debate sobre essa pauta. As pessoas vão dizer, mas é nome de rua e tal, mas isso é simbólico, ainda mais colocando filósofo na frente, que é uma coisa que ele nunca foi, né? Sempre mentiu em relação a isso. Então, é mais uma mancha que fica aqui da extrema-direita de Porto Alegre, nessa vergonha, mas a gente vai dar um jeito de alterar essa situação e conseguir aprovar o nome da Sônia Saraí, essa grande batalhadora dos movimentos sociais aqui de Porto Alegre. Fábio, congelou? Congelou, Fábio. Mas Rádio, o que você está esperando para o dia de hoje? Eu ontem fiquei buscando aqui, como todo mundo, algum sinal de que Vocês estão me ouvindo aí, rapaz? Estão ouvindo. Tá. Hoje... Pode falar.
A condição aqui está péssima de transmissão. Vocês vão me desculpar aqui. Eu vou tentar melhorar isso ao longo do programa, mas não vai ser fácil, não. Leonel, eu queria saber como é que você viu a convocação do Eduardo Bolsonaro para a formação, para a formalização daquela milícia ontem de caçadores e atiradores. Na verdade, isso já está sendo articulado há muito tempo e já não é a primeira vez que isso é dado esse comando. O Bolsonaro já tinha dito, um pouco antes da morte do Marcelo Arruda, quando o Marcelo Arruda foi assassinado em Foz do Iguaçu, né, que é nosso companheiro do Partido dos Trabalhadores, inclusive membro do Movimento dos Policiais de Antifascismo, o Bolsonaro, um ou 2 dias antes, tinha dito, vocês sabem o que tem que ser feito. E alguns dias antes ele tinha dito, povo armado jamais será escravizado, falando justamente desses grupos de CACs. E eu tenho alertado, e várias outras pesquisadoras e pesquisadores têm alertado essa situação dos CACs, né, os caçadores, atiradores e colecionadores, que as Forças Armadas já declararam que não tem controle algum sobre a quantidade de armamento e nem para quem foi entregue esse armamento. Não por acaso o PCC, as milícias, estão comprando armas legais a partir desses decretos do Bolsonaro. Ele está articulando muito com as facções criminosas, sejam milícias, sejam grupos paramilitares, sejam o crime organizado mais tradicional. Agora, o que tem de reflexão aqui para a população entender? Um colecionador não tem mais limite algum de aquisição de armas de fogo. Ele pode adquirir arma de fogo de forma irrestrita, quantidade que ele quiser. Aí vamos perguntar o seguinte, mas por que uma pessoa compraria, como colecionador, né, uma quantidade de armas absurda para ter aqui num museu? Quantas armas nós teríamos hoje para diferentes, por exemplo? Eu sou um colecionador, então eu quero ter uma arma de cada tipo. Provavelmente aqui no Brasil, né, ou enfim, não teria mais de 60 armas, por exemplo, diferentes para tu dizer, eu tenho uma coleção de armas de fogo, entendeu? Para dizer, eu quero ter uma só de cada uma para ter guardado no meu cofre. Os colecionadores e atiradores têm um limite de 60 armas de fogo, armas de guerra, inclusive fuzis eles podem adquirir. Então, quer dizer, nitidamente isso, desde sempre, desde 2019, vem sendo articulado para a formação de grupos paramilitares, né, um colecionador, um atirador, um caçador, pode armar, na verdade, várias células paramilitares, né? Várias células articuladas com esse fim. Eles não precisam, assim, que cada pessoa compre a sua arma para usar numa situação. E aí, como não tem controle, e o Bolsonaro retirou o rastreio dessas armas de fogo, fica muito difícil, depois que elas estão, né, propagadas e pulverizadas na sociedade, para ser utilizada pelo crime mais comum, vamos chamar assim, né? Aquele criminoso padrão, que é vinculado às facções, ou se é um indivíduo fanatizado e tal, que está articulado no grupo paramilitar, financiado por grandes empresários, para cometer atrocidades contra a democracia e atacar, né, o campo progressista, o campo da esquerda, nosso sistema político-democrático. Então, esse é um risco já muito evidente, e eu vou dizer uma coisa, para mim, isso vai acontecer. Seja articulado através de ações coordenadas, de grupos paramilitares bem articulados, verticalizados, financiados de forma, né, com uma estratégia de ação, seja através da ação de indivíduos digamos, desconexos de uma grande organização, mas pertencentes a grupos de WhatsApp, Telegram, Deep Web, né, que ficam se mobilizando com esse discurso e pensam que vão fazer uma coisa grandiosa e daí vão lá e fazem um atentado, como aconteceu, como eu já referi aqui com o Marcelo Arruda, né, uma situação de as pessoas estão tensionadas, estão fanatizadas, elas começam a entrar numa paranoia e acabam agindo como lobos solitários, 1 a 2 pessoas em conjunto fazem essas atrocidades que são os atentados. Mas isso também muito potencializado por esse acesso irrestrito a armas de fogo. Então, no meu entendimento, essa fala do Eduardo Bolsonaro é só mais uma demonstração, né, do que a gente já vem falando. E mais, é bom lembrar que o Eduardo Bolsonaro estava nos Estados Unidos na invasão do Capitólio, quando policiais, inclusive, foram executados. E a frase do Eduardo Bolsonaro foi a seguinte: se eles estivessem, os agressores lá, né, os criminosos que mataram os policiais, invadiram o Capitólio, ele disse o seguinte: se eles estivessem bem articulados, como, daí ele até usou a esquerda e tal, mas o que ele quis dizer? Se eles estivessem bem articulados e mais armados, eles teriam matado todo mundo lá dentro e teriam tomado conta do Capitólio. Ou seja, ele que se diz policial, ele que se diz defensor da segurança pública,
defendeu a execução de policiais que cumpriam a sua função profissional, sua função, né, dentro do Capitólio. Quer dizer, e agora ele vem com essa senha. Aí eu quero falar diretamente com os colegas policiais. Quem está em risco nesse contexto somos nós. Somos nós policiais, somos nós agentes da segurança pública, quando existe esse tipo de tensionamento. Porque nós estamos circulando, nós vamos dar o primeiro combate a essa situação, né? E pessoas armadas com armas de guerra e de forma descontrolada, armando inclusive o crime organizado, isso é gravíssimo, gravíssimo para a nossa atuação como profissionais. Então a gente tem que ter essa consciência e, de fato, né, saber que as políticas que estão sendo implementadas pelo Bolsonaro em relação ao acesso de armas de fogo, na verdade, estão favorecendo o crime organizado. Até porque, é bom que se diga, a arma hoje no mercado ilícito, ela baixou de valor em 70%. Hoje, comprar uma arma no mercado ilícito custa 70% mais barato do que custava no início do governo Bolsonaro. Por quê? Porque ele propagou... Lei da oferta e da procura. É lógico, eu sempre falei isso. Eu disse, essa propagação de armas de fogo vai fazer com que a criminalidade tenha armas cada vez melhores e gaste cada vez menos. E dito e feito, essa é a realidade que nós estamos hoje. Por quê? Porque o sujeito compra uma arma, ele não sabe atirar, não tem menor... Aí acontece igual aconteceu com o Bolsonaro, quando ele era mais jovem, foi assaltado, estava armado, o ladrão levou a moto e levou a arma também. Essa arma provavelmente deve ter entrado no circuito do crime organizado. É preciso dizer que esse ladrão apareceu morto, numa circunstância até hoje não esclarecida, né? Quando roubou a arma desse capitão, que anos mais tarde demonstrou que não tem nenhuma habilidade no manuseio de um revólver. Foi dar um tiro lá no stand de tiro, não sabia nem onde era o gatilho da arma. Leonel, última pergunta para você. Se houver um golpe de Estado, o que você pessoalmente pretende fazer? Qual nenhuma habilidade no manuseio de um revólver? Foi dar um tiro lá no stand de tiro, não sabia nem onde era o gatilho da arma. Leonel, última pergunta para você. Se houver um golpe de Estado, o que você pessoalmente pretende fazer? Qual vai ser a sua atitude? A minha atitude vai ser ficar aqui e resistir, né? Não tem muito o que fazer. Agora, no meu entendimento, a gente tem que tensionar com os países democráticos, né? do mundo inteiro. Na verdade, é isso, é denunciar, é ter essa articulação internacional, porque é uma situação em que não vai se sustentar no nosso país. Acredito que o mundo inteiro civilizado ele está consciente dessa situação. Agora, infelizmente, né, numa situação de golpes e tal, nós sabemos que muitas pessoas sofrerão as consequências das arbitrariedades, da violência, né, de toda a covardia que acontece durante essa situação. Agora, tem um ponto muito importante. Não há hoje clima dentro das forças de segurança, né, para esse tipo de adesão. Existem alguns grupos, algumas pessoas dentro dessas corporações dispostas a esse tipo de atuação, mas não há clima algum hoje dentro das corporações para esse tipo de aderência imediata, por exemplo, vou lá, vou tomar conta do STF, fica por isso mesmo, e aí agora eu vou comandar as polícias. Então, a gente tem que saber, as coisas não serão assim, né, de lavada nesse sentido, porque tem muitas pessoas que estão observando, né, os objetivos da família Bolsonaro, que é um favorecimento econômico pessoal, para continuar comprando imóveis, para continuar, de fato, cometendo crimes para favorecimento pessoal de ter patrimônio, enfim, né, ter militares ganhando R$1 milhão enquanto as pessoas passam fome, sem nenhum tipo de racionalidade que se possa fazer isso um servidor público. Então, assim, acho que eles vão ter que articular as coisas muito mais profundamente, porque da forma como hoje está, eles não têm nenhum tipo de aderência dentro das forças de segurança, salvo pequenos grupos. O que a gente tem que cuidar é que esses pequenos grupos não contaminem toda a corporação. E é por isso que nós, do campo democrático, temos que saber como dialogar, como fazer, né, as nossas ações para que não haja contaminação dentro das forças de segurança, porque tudo que eles querem é criar um tensionamento, nós mordemos a isca, geramos um tensionamento do lado inverso, e aí eles têm o argumento necessário para fazer as fake news e dizer, olha, viu, nós temos que combater, porque eles também são violentos e estão atacando a polícia. Aí começa, né, a contaminar internamente as corporações. Mas, no meu entendimento, é isso. Leonel, olha, um abraço para você, obrigado pela entrevista, bom dia.
Tomara que a gente não tenha aqui amanhã ou depois, tá aqui lamentando a ruptura com o regime democrático do Brasil, coisa que eu acho que está muito próximo de acontecer. Vamos ver até que ponto esse maluco que está aí na presidência da República tem coragem para levar a efeito promessas absolutamente desproporcionais em relação à sua insegurança eleitoral, que é só isso que está em questão. Um abraço para você, bom dia. Pode falar, Dona. E a gente tem que torcer para que hoje seja um grande tiro no pé. E tem tudo para ser também, então tem os dois lados, né? Então, muito obrigado. Valeu, tchau. Abraço.